Estamos de volta para falar sobre os planos de previdência PGBL, VGBL, impostos, tabela regressiva e regressiva e os principais benefícios que tem um plano de previdência. Então vamos primeiro entender a diferença entre o PGBL com P de pato e o VGBL com V de vida. Eu vou te dar 3 regras. Se o cliente obedecer essas 3 regras, ele deve aplicar no PGBL com P de pato. Ele tem que ser assalariado com renda tributada, fazer declaração completa de imposto de renda e jamais passar de 12% da renda na aplicação em previdência privada do tipo PGBL. Se ele obedecer essas 3 regras, ele deve aplicar no PGBL com P de pato. Se ele não obedecer qualquer uma dessas 3 regras, ele deve aplicar no VGBL com V de vida. Uma pessoa que devia aplicar no VGBL com V de vida e aplicou num PGBL com P de pato, corre o risco de resgatar menos do que aplicou. Não pode errar nesse tipo de orientação. A Anbima e a Ancor vão pegar muito firme nessa questão de se você está recomendando certo o PGBL com P de pato e o VGBL com V de vida. As 3 regras têm que ser cumpridas. Se uma das 3 regras do PGBL com P de pato não forem cumpridas, vai aplicar no VGBL com V de vida. As diferenças entre PGBL e VGBL vão muito além de uma letrinha. Por isso, dê aquela respirada. Pegue seu caderno, se acomode na cadeira e vamos às explicações. O PGBL é a sigla para o Plano Gerador de Benefício Livre. É o plano que permite abatimento no imposto de renda. Mas vamos ver como isso funciona. Ao fazer a declaração de imposto de renda, todos os rendimentos tributáveis recebidos ao ano, como salários e os aluguéis, são somados e o imposto é calculado sobre esse bolo. As contribuições feitas pelo PGBL são descontadas dessa renda tributável, diminuindo o tamanho do bolo e deixando o imposto menor. Mas tem um porém. Por maiores que sejam as contribuições, elas só podem diminuir até 12% do bolo dos rendimentos tributáveis. Assim, o PGBL diminui a mordida do leão. Só que lá na frente, ao resgatar ou receber o benefício de renda, o imposto é calculado sobre o valor total, ou seja, sobre o valor investido mais os rendimentos. Então, o PGBL só vai valer a pena se o cliente tiver a possibilidade de realizar as deduções fiscais através das contribuições ao plano. E as deduções só podem ser feitas no modelo completo da declaração. Ao investir em um PGBL e optar pela declaração simplificada, o imposto de renda é pago 2 vezes. Esse é um erro bastante comum. Então tem que ficar atento. Além disso, o investidor só pode optar pelo PGBL se for aposentado, contribuinte do INSS ou regime próprio de previdência. O VGBL é a sigla para Vida Gerador de Benefício Livre. Nesse plano, não é possível abater as contribuições do imposto de renda. Só que no resgate, o imposto é descontado só sobre o rendimento, não sobre o valor total. Essa é a melhor opção para quem já avaliou que, mesmo contribuindo para um plano PGBL, a opção pela declaração ainda é mais vantajosa. A questão do imposto é muito similar à do PGBL e VGBL. O cliente vai ter 2 opções. Ou ele vai optar pela tabela regressiva, ou ele vai optar pela tabela progressiva. O cliente deve optar pela tabela regressiva se ele ficar com a aplicação financeira por mais de 4 anos e tiver uma renda de mais de R$45 mil anual ou 4 mil mensais. Se ele não obedecer essas 2 regras, ele deve estar na tabela progressiva. Isso por quê?
Porque até 4 anos, a tributação da tabela regressiva é muito alta, ela está em 30%. O máximo de alíquota que ele vai pagar na tabela progressiva é de 27,5%. E se a renda for muito baixa, abaixo de R$ 4.000 mensais, por exemplo, ele vai ter que estar na tabela progressiva, que ali a alíquota é de 15% e tirando as deduções vai chegar nos 8,5% a 9%. E na tabela regressiva, a menor alíquota que ele pode estar é de 10%. Por isso que ele tem que obedecer as duas regras para poder estar na tabela regressiva. Se não obedecer as duas regras, ele tem que estar na tabela progressiva, compensável. Outra diferença entre as tabelas é que na tabela regressiva a tributação é exclusivamente na fonte, ou seja, quem receber o dinheiro do plano de previdência vai receber já líquido de imposto e não vai poder acertar na declaração de ajuste anual que é feita tradicionalmente lá no mês de abril. Já na tabela progressiva, existe uma tributação na fonte de 15% e eventuais acertos para mais ou para menos serão feitos na tabela de ajuste anual do imposto de renda. Com relação às taxas, são muito parecidas com as dos fundos de investimento, só muda um pouquinho o nome. A taxa de administração é igualzinho, mostrada quanto que é ao ano, mas ela é cobrada diariamente, todos os dias, com o plano tendo rentabilidade positiva ou negativa. A taxa de carregamento, ela pode ser cobrada na hora da aplicação, na entrada, ou na hora do resgate, na saída. Além disso, os planos de previdência têm que ter uma carência mínima, nunca inferior a 2 meses, 60 dias, e nunca superior a 24 meses, 2 anos. E vamos agora para os principais benefícios do plano de previdência. Com relação aos principais benefícios do plano de previdência, pode ter renda vitalícia. O que é renda vitalícia? É aquele que eu vou receber o dinheiro até morrer. Ou seja, eu combino um período de deferimento, exemplo, 65 anos, e vou ficar recebendo o dinheiro até eu morrer. Outra coisa que você pode optar é por uma renda vitalícia com prazo mínimo. Caso você morra logo depois da aposentadoria, o seu beneficiário vai continuar recebendo por um determinado prazo. Por exemplo, eu escolho uma renda vitalícia por prazo mínimo de 10 anos. Se eu viver mais de 10 anos, vão me pagar a aposentadoria até eu morrer. Se eu viver menos de 10 anos, o meu beneficiário vai ficar recebendo por esse prazo mínimo de 10 anos. Outro benefício é a renda vitalícia reversível, onde eu fico recebendo os rendimentos até morrer e depois que eu morrer, o meu beneficiário vai ficar recebendo o benefício até ele morrer também. O último dos benefícios de renda é você optar por uma renda temporária. Essa é muito útil, principalmente para autônomo. Caso você fique doente ou tenha alguma coisa que te impossibilite de trabalhar durante algum período da vida, você para de pagar as contribuições e passa a receber um rendimento do plano de previdência. Outras opções de benefício que você pode ter lá no plano de previdência é fazer um pecúlio por morte. Ou seja, se você morrer antes do período de deferimento, ou seja, antes de se aposentar, algum beneficiário seu vai receber todo o dinheiro que você colocou lá, corrigido pela taxa de juros daquele plano. Também pode ter pecúlio por invalidez. O pecúlio por invalidez, aí você mesmo recebe o dinheiro caso fique inválido e não possa mais trabalhar. Lembrando que previdência, a princípio, não vai a inventário e não faz parte do espólio, ou seja, vai passar direto do proponente para o beneficiário. PGBL, VGBL. Tem que obedecer 3 regras para estar no PGBL com P de pato. 12% da renda, renda tributada e declaração completa de R. Tabela regressiva versus progressiva. Tem que obedecer 2 regras para estar na tabela regressiva. Mais de 4 anos, mais de 4.000 de renda mensal. Se não, tem que estar na tabela progressiva. Previdência são mais ou menos 3 questões da prova. Normalmente as 3 últimas. É um conteúdo fácil e objetivo. Então,
Vamos responder os exercícios? E daqui a pouquinho eu volto com as correções.